Oi, 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 gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este canal, hoje e sempre. Eu estou Catarina Martins, tá? É um prazer estar falando com vocês novamente neste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Amores, hoje eu vou conversar com vocês sobre um arquétipo. Eu até cheguei a citar esse arquétipo em um outro vídeo. Quando eu entrei em ressonância com esse arquétipo inconsciente, eu não sabia nem o que era arquétipo, nem para que servia, nada disso. Eu tinha 16 anos na época, de 15 para 16 anos. Foi quando eu tive uma depressão suicida, né? Eu havia tentado suicídio, né? E naquele período, depois que eu saí do hospital e tudo, eu não quis fazer tratamento, tá? Eu não quis ir para o psicólogo, eu não quis ir para as terapias, e eu não queria tomar remédio, sabe? Então, o que aconteceu naquela época foi o seguinte: eu ficava muito tempo em casa, né? Então, nesse tempo que eu ficava, nesse período que eu ficava muito em casa, né? Eu tinha um celularzinho e eu gostava de assistir vídeos nesse celular. Era um celularzinho bem ruinzinho mesmo, sabe? Mas ele dava para assistir vídeos. E eu comecei a assistir vídeos no celular. E nesses vídeos, eu lembro que a primeira vez que eu entrei em ressonância com esse arquétipo foi num filme chamado... Eu não lembro o nome do filme, só sei que no filme tem um golfinho que ele brinca com uma menina, eu acho que ela é chinesa, ou ela é do Japão, alguma coisa assim. E um dia, ela pega uma garrafa na água e nessa garrafa tem um bilhete, né? E depois que ela lê o bilhete que está nessa garrafa, ela começa a uma viagem para o Japão para encontrar, né, a pessoa que mandou aquele bilhete. Ela fala que é o amor da vida dela, né? E ela faz essa viagem para o Japão. Chegando lá, acho que ela encontra um filme do Jack Chan. Eu não lembro bem o nome do filme. Nesse filme, o Jack Chan tá lá, né? E ela encontra com ele. Só sei que é um enredo muito bonito. Aí acontece alguma coisa, ela fica frustrada e volta para casa. Quando ela volta para casa, ela vai direto, né, nesse lugar, perto do mar, e esse golfinho chega para brincar com ela. Todas as vezes. E todas as vezes que eu ouvia o som do golfinho, me dava uma alegria tão grande. Eu ficava tão feliz. E aquilo foi devolvendo para mim a vontade de viver. De repente eu já estava sorrindo. A vida já não era tão só tristeza para mim, sabe? E aquilo ali eu fui sentindo vontade de viver. E cada vez mais isso tudo acontecia muito sutil. Mas tirou o foco daquela única saída que naquele momento eu via que era, né, a minha única saída que eu via era morrer. Tipo, eu não sirvo para nada, não sei por que eu estou aqui. Eu sou uma intrusa num lugar, né, onde eu sentia que ninguém me queria, né? E isso é claro. Eu me sentia daquele jeito porque eu não me queria, né? Eu não tinha amor próprio, eu não tinha desejo de querer estar em algum lugar. Então, logo, tudo que acontecia ressoava com aquela vibração que eu tinha, né?
Mas de repente eu comecei a me interessar demais por golfinhos, né? Eu ia sair, com todas as vezes que eu saía, que eu ia comprar alguma coisinha, eu comprava que tinha um golfinho, né? Eu lembro até que eu comprei um brinquedinho de plástico, um golfinho de plástico, que era furadinho, assim daqueles que as pessoas costumam comprar para as crianças brincarem na banheira. E quando apertava ele fazia um barulhinho. Não era o barulho do golfinho, mas quando ele fazia aquele barulhinho, eu associava com o do golfinho, sabe? E aquilo ali foi me devolvendo vontade de viver. Foi me devolvendo, me tirou daquele foco de que a única saída para mim era a morte. E isso eu tinha o quê? 16 anos, tá? E eu não sabia, nem interessava por esse negócio de arquétipo. Se chegasse em mim naquela época e falasse isso, talvez eu não tivesse aceitado, sabe? Então, esses acontecimentos foram muito sutil, tá? Porque o golfinho, ele é brincalhão, tá? Ele é brincalhão, ele tem essa alegria, sabe? Essa inocência. Sabe quando você vê uma criança, que a criança dá aquela gargalhada gostosa? Quando você vê um golfinho brincando, é mais ou menos isso. Você vê ali a inocência de uma criança. Tanto que eles não têm muito filtro, né? Eles não olham assim que às vezes eles podem machucar. Não, eles vão brincando, normal com aquilo. E são animais de uma inteligência magnífica. Então, eu acabei entrando em ressonância com esse arquétipo, e esse arquétipo, esse animal, ele me ajudou a me curar de uma depressão. Da mesma forma que eu entrei naquela depressão suicida, assim, sabe? Todo mundo olhava e falava, eu não sei por que ela está com depressão, ela tem tudo. É o que as pessoas falavam na época. Mas as pessoas não entendem que a depressão nada tem a ver com o que você tem ou deixa de ter, né? A depressão, ela vem de um vazio da alma, não tem nada a ver, não é superficial, igual as pessoas pensam, né? Não é uma coisa superficial. Ah, mas ela tem tudo, se ela quer isso, ela tem. Eu não sei por quê que ela tá com depressão. Isso é frescura. Eu ouvi isso várias vezes, né? Isso é frescura. Se você está lidando com uma pessoa, né, com depressão, tenham muito cuidado quando você vai julgar essa pessoa. Porque esse vazio da depressão, ele não é um vazio externo. Ele não tem nada a ver, não está ligado com as questões internas. São questões com as questões externas, são questões internas. É questão da alma, é coisa profunda. Que há pouco tempo foi que eu fui lidar com estas situações para de verdade trazer a cura. Aquela situação, ela estava camuflada. Foi necessário que eu criasse uma nova máscara, o meu ego criasse uma nova máscara, né, para nos manter vivo até aqui. Mas chega uma hora que a gente precisa lidar com essas questões internas, né? E, né, para me lidar com essas questões internas, trazer cura para tudo isso, eu precisei também da ajuda de arquétipos. Só que desta vez eu já conheci os arquétipos, né? Eu já sabia como que os arquétipos eles podem nos ajudar na nossa evolução, no nosso crescimento. Mas quando eu entrei em ressonância com o arquétipo do golfinho lá atrás, né, com 16 anos, foi inconsciente, eu não sabia nada de arquétipos. E foi algo muito natural para mim, né? E graças a isso, eu estou aqui hoje, conversando com vocês a respeito disso, entende? Então, você deve prestar atenção
Igual, por exemplo, o arquétipo do golfinho, ele é um arquétipo de tanta alegria, de tanta paz, de tanta serenidade. Sabe? Se você quer um ambiente harmonioso, bem descontraído, de alegria, coloque golfinhos. E eu falo por experiência própria que o arquétipo do golfinho é um arquétipo que todos podem entrar em contato com ele. É um arquétipo que você pode deixar em qualquer lugar na sua casa. Não é aquele arquétipo que você vai colocar e só você deve ter acesso a ele. Porque se nós entramos em ressonância com o arquétipo inconscientemente o tempo todo, tá? Esse arquétipo do golfinho, ele é ótimo para devolver a alegria, a paz, a harmonia, a serenidade, tá? Para você, para as pessoas que vivem ao seu redor, né? Na sua casa, por exemplo. Então, é extremamente importante que a gente saiba e conheça, né? Os arquétipos. Por quê? Porque cada situação da sua vida, cada fase da sua vida, você vai poder ter ali com você um arquétipo que vai te ajudar, né, a trabalhar, a crescer nestas fases, né? Então, e para cada situação também tem um arquétipo. Para cada situação existe um ou mais arquétipos que pode te ajudar e muito naquela fase. Então é interessante que a gente estude mais sobre arquétipos, que a gente veja mais, fale mais a respeito disso e entenda como que eles funcionam na nossa vida e o que são na verdade. Arquétipos, gente. Arquétipos são informações. Tudo que existe hoje, existe a informação, a primeira. Sabe? A criação daquilo existe. A perfeição daquele arquétipo existe. Entende? Tudo que tem, existe a perfeição, a informação, a perfeição daquilo, tá? Depois eu trago outro vídeo explicando direitinho o que são arquétipos, tá? Eu acredito que até aqui no canal já tem um vídeo onde eu explico um pouco sobre o que são arquétipos, tá? Então, eu trago para vocês hoje a importância disso, tá? Eu entrei em ressonância, eu falo assim que naquela época foram os meus mentores que me levaram àquela conexão. Porque ou eu entrava com aquela conexão de alegria, de vontade de viver, de brincar, de ver a vida com outros olhos, ou eu não estaria aqui hoje, né? Então, foi algo muito importante na minha vida e isso só me veio à consciência depois, quando eu fiz uma regressão, porque eu faço regressão também, só eu mesmo, não preciso de uma terapia para isso. Acontece naturalmente. Uma regressão que eu fiz que me levou até essa fase da minha vida. Foi quando eu entendi que estava na hora de eu curar a minha alma daquilo que me levou àquela situação daquela vez, né? Daquele trauma, curar aquela ferida. Literalmente, abrir e limpar e fazer tudo o que precisa fazer para que aquilo curasse e não só cicatrizasse por cima, né? Que ali qualquer coisinha que passa, arranca a casquinha e aí lá vamos nós de novo, mergulhar de novo na mesma situação, né? Então, nessa regressão, eu fui levada a isso. Falei, olha, você já entrou em contato com... A gente vive um arquétipo. Eu, por exemplo, eu estou no arquétipo da mãe, eu estou no arquétipo da esposa, né? E eu estou no arquétipo da empreendedora e vários outros arquétipos, consciente e inconsciente, que a gente entra em ressonância com eles o tempo todo,
Todos nós vivemos um arquétipo. Seja esse arquétipo no positivo ou no negativo, na luz ou na sombra, né? Quando você está negando a luz de um arquétipo, por exemplo, quando eu nego o arquétipo da mãe, eu entro na sombra. Então eu vou ser tudo, eu vou ser uma mãe, mas na sombra, né? Ao invés de trazer ali aquele cuidado, o acolhimento que a mãe traz, a nutrição, eu vou ser o contrário disso, né? Eu vou parar de nutrir os meus filhos, né? Eu vou parar de acolher os meus filhos. Eu estou no arquétipo da mãe, mas estou vivendo as sombras, as minhas sombras, que aquele arquétipo despertou em mim, né? Isso é bastante interessante, gente. Muito bom você estudar e você entender como que nós somos influenciados o tempo todo por arquétipos. O tempo todo, né? Todas as grandes marcas possuem arquétipos. Por isso vendem tanto, por isso não importa o valor que ela lança, uma bolsa, um celular, não importa, eles vendem, né? Então é interessante você estudar mais sobre isso para que você não seja apenas mais um peão no grande tabuleiro da vida, para que você passe a ser o jogador. Para você ser o jogador, você precisa entender as regras do jogo. Você precisa aprender as regras do jogo, tá? Então, resumindo aqui, o arquétipo do golfinho, para mim, foi o arquétipo que me devolveu a vida, que me trouxe de volta para a vida, me trouxe de volta para a alegria, me trouxe de volta para a harmonia, tá? Isso foi extremamente importante, porque na época eu lembro que eu me recusei fazer aqueles tratamentos lá, o médico pediu muitas vezes, mas eu não aceitei, porque eu falei o seguinte, eu não vou tomar remédio. É claro, né, a pessoa que quer morrer, você acha que ela vai querer fazer qualquer outra coisa? E isso foi bom, né? A espiritualidade tem um jeito lindo de nos mostrar que tudo que nos acontece é bom, é para o nosso crescimento. É para o nosso crescimento. E não tomar remédio foi muito bom, aquilo me manteve, de certa forma, acordada, sabe? E me manteve, de certa forma, eu acredito que o fato de eu não ter tomado remédio me ajudou a estar em ressonância com esse arquétipo com mais facilidade, sabe? Mesmo sem eu saber que era aquela situação que estava me trazendo a vida, né? Naquela época, mas foi de extrema importância na minha vida esse arquétipo, tá, gente? Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe no comentário, tá? Que eu vou adorar trazer um vídeo ou responder lá pelos comentários mesmo a sua dúvida, tá bom? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e venha fazer parte da grande família Tarô e Arquétipos, tá bom? Gratidão, meus amores, e namastê!